Caros amigos, tudo bem? Sou Renato Sérgio, estamos de volta com a Reciclagem Democrática. Queria agradecer a você que tem compartilhado meus vídeos, que tem ido lá na página comentar, que tem deixado a sua impressão, que é um seguidor desse canal. É para você que eu faço esse trabalho. Eu gostaria que você difundisse mais, afinal de contas, estou aqui dedicando uma parte do meu tempo para desenvolver esse trabalho. É um pouquinho que eu me dou, mas é legal a gente estar podendo compartilhar opiniões aí comuns com os demais amigos e tal, e botar em debate a política, que é muito importante para todos nós. Bom, deixamos de conversa e vamos lá para os principais assuntos da semana. E a semana começou aí com a live do nosso presidente, né? Um evento que aconteceu lá no Flow Podcast, que durou mais de 5 horas, teve ali uma audiência simultânea de mais de 600 mil pessoas, bateu todos os recordes da internet. Hoje é sexta-feira, 5 dias aí, já bate mais de 8 milhões de visualizações, ou seja, mostra que o presidente Bolsonaro é um grande fenômeno de mídia e está muito bem alinhado com as redes sociais. E o que eu pude perceber, eu ouvi durante a semana essa entrevista, né? Vi em pedaços ali no podcast, no Spotify, quando eu vou caminhar, fazer ginástica, então assisti os trechos e tal, vi os trechos e já tinha conhecimento de muita coisa que ele falou lá. Eu acho que mostra ali uma pessoa, um ser humano com acertos, com erros, mas principalmente uma pessoa que amadureceu no exercício da presidência, né, que vem aprendendo, vem fazendo uma base muito mais acertada de trabalho, está alinhado com seus ministros, tem lá o pessoal trabalhando, e é lógico, o governo começa a apresentar grandes resultados, que nós vamos percebendo aí, e ali foi uma humanização, vamos dizer, do presidente. Mostrou lá todos os seus defeitos, suas qualidades, o que o governo fez, os embates que o governo tem assumido através da figura dele como presidente de defesa da liberdade, dos direitos, né? E isso é muito importante. Eu aconselho a qualquer um que não tenha visto isso, tenha visto esse podcast, que assista, que ouça, que é muito interessante mesmo. E é óbvio que essa semana nós tivemos aí o que estava preparado, que era a leitura da tal Carta de Defesa da Democracia, ao qual o presidente não aderiu, e nessa live ele fala também sobre isso, que a democracia não é apenas uma cartinha, né? A defesa da democracia não se faz com intenções, mas com atos e gestos, e é o que ele tem feito. O que está ameaçando a democracia hoje, na verdade, é essa interferência entre poderes, a falta de harmonia, o desrespeito, a invasão de competências promovidas pelo STF, as arbitrariedades, a perseguição política, o uso político do cargo, tudo isso realmente ameaça a democracia. E não vai ser uma cartinha feita ali por pessoas que são da esquerda que vão garantir coisa alguma. A coisa é muito mais séria, o buraco é muito mais embaixo. Mas, de qualquer forma, a cartinha foi lida lá, o adversário do presidente foi lá e se alinhou a essa carta, outras personalidades falaram ali as suas platitudes, né, aqueles discursos bonitos, aquela boca de veludo de todo mundo ali, mas na verdade os atos se mostram ao contrário. Ninguém se levanta ou insurge ali das pessoas que nós vimos frente às arbitrariedades que estão sendo cometidas nos últimos tempos, principalmente da invasão do Supremo Tribunal Federal na esfera do Executivo. Bom, e essa semana, né, foi muito curioso ver o discurso da Gleisi Hoffmann, né? Afinal de contas, o YouTube ele retirou do ar vários vídeos lá do Brasil 247, do Leonardo Atush, que são vídeos ali que o YouTube classificou como de discurso de ódio. Então, palavras como fecada, fascismo, nazismo, o combate no fascismo no Brasil e coisas mais foram retirados do ar. O curioso foi ver as pessoas falando que isso foi uma medida arbitrária, foi uma medida impensada. O Leonardo Atush foi lá para o Twitter reclamar, dizendo que havia conteúdos mais interessantes dentro desses vídeos que foram perdidos e tal, por uma arbitrariedade da plataforma. Eu acho curioso as pessoas acharem que quando elas criam esses monstros, né, que são esses monstros institucionais, que vêm exatamente da censura, do tolir o outro e tal, que eles não vão se voltar contra eles. Então esse é o famoso pimenta no dos outros é refresco. Então, parabéns, Leonardo Atush, você agora sentiu um pouco o que é ser caçado no direito de se expressar, da sua livre expressão, da vontade de falar, e você é fácil classificar isso, é só botar assim um selo qualquer, discurso de ódio, e pronto, você arquiva qualquer outro pensamento diverso. Dessa vez foi sua vez, meus parabéns, bem-vindo ao clube. Bom, e também essa semana nós ficamos sabendo da condenação lá do Deltan Dallagnol, o relator, o Bruno Dantas, que estava lá naquele jantar que foi oferecido ao candidato, né, da oposição, né, um jantar com empresários, banqueiros e tal, e ele estava lá no meio. Dizem que é um dos nomes aí cotados caso
o candidato lá, o candidato da oposição venha a vencer para ser nomeado do Supremo Tribunal Federal. Bom, ele era relator do processo dentro do TCU e o Dallagnol foi condenado por unanimidade por 4 ministros do tribunal. Mas agora a gente precisa falar um pouco desse tribunal, né? O TCU é um tribunal vinculado ao parlamento, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado é vinculado à Assembleia do Estado, o Tribunal de Contas da União, ao parlamento, lá, à Câmara Federal. E quem são esses ministros? São indicados, normalmente são políticos ali que estão se aposentando e tal. Isso é mais uma mamata, né? Que colocam ali conselheiros e ministros e tal. É todo político. E por acaso esses 4 ministros, todos eles, também é unânime ali, que eles foram citados, né, nas delações da Lava Jato. Então a gente está vendo aí um clássico caso de poste mijando no cachorro. Então o Dallagnol sendo condenado pelo trabalho que ele fez, e o mais absurdo de tudo, ele não era ordenador de despesa, ele realmente não autorizava, ele simplesmente solicitava. A condenação dele foi sobre o uso indevido de recursos, né? Então ele foi condenado a devolver mais de 2 milhões de reais que foram pagos em passagem de avião, diárias e tal, só que ele simplesmente requisitava isso, a gestão do Ministério Público, né? A gestão administrativa do órgão, que precisava de uma diária para um determinado colega, uma passagem de avião para trazer alguém para compor a equipe da operação e tal. Isso era autorizado, quer dizer, não era ele que autorizava, ele só solicitava. Se alguém tinha que ser condenado dentro disso, seria exatamente aquelas pessoas que faziam autorização ou que liberavam o recurso. Afinal de contas, é para isso que serve o Tribunal de Contas. Mas a gente vê ali que não passa de uma vingança mesquinha, e o engraçado foi ver realmente o Renan Calhorda chegar lá e apontar o dedo para o Dallagnol e falar que ele é ficha suja. É uma das coisas, realmente são coisas que só acontecem no Brasil. Bom, e também tivemos, né, essa semana mais uma ação inusitada aí com a participação do Fachin, né? O Ricardo Santana, que era um coronel do Exército, extremamente preparado lá para fazer a gestão das urnas, estava no grupo ali que faz exatamente essa fiscalização da comissão da transparência do voto eletrônico e tal, papapá, mas ele tinha feito no passado aí umas postagens políticas e tal. Depois aquilo foi levantado, até o próprio Exército estava vendo uma forma de mudar ele, afinal de contas uma pessoa muito especializada, eles estavam querendo até trocar, estavam esperando alguém para substituir, mas saiu na imprensa, o Fachin foi lá e fez o seu teatro e chegou lá e resolveu expulsar o coronel. O que aconteceu? Simplesmente o Exército viu aquilo como uma afronta, resolveu não retirar o coronel e vai ficar por isso mesmo. O Fachin vai ter que meter o rabo entre as pernas, afinal de contas, ele toma umas iniciativas completamente ridículas, quer dizer, de um confronto infantil com as Forças Armadas, e não precisa fazer isso, né, nesse sentido. Então ele realmente perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, a pessoa seria ali, de fato, trocada, mas aí com essa ação do Fachin, que foi considerado pelo Exército uma indelicadeza, uma afronta, então o Exército agora disse também, agora o cara não sai. E se ele tiver que sair, vai sair muita gente dessa comissão, que inclusive faz discursos contra o presidente, tem lá a associação de juristas que botou lá, está no site assim, Lula livre, quer dizer, tem muita coisa ali, muita manifestação política. O próprio Fachin, no passado, fez lá a campanha para Dona Dilma abertamente, né? Então a gente não pode ficar condenando as pessoas pelo passado delas, principalmente quando a questão é política, e ali ele está exercendo um caráter técnico. Mas foi muito engraçado ver mais uma vez o Supremo Tribunal Federal metendo os pés pelas mãos, né, os ministros na sua vaidade, na sua arrogância, tendo que engolir a seco também o que aconteceu. E o ministro Paulo Sérgio lá, que é o ministro da Defesa, não tem cara de muitos amigos, não é uma pessoa cordata ali, mas eu acho que ele também é da turma do Bolsonaro e não leva desaforo para casa e encara qualquer parada. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.